Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu te convido a voltar no tempo e caminhar lentamente até a origem de um dos homens mais incompreendidos, temidos e distorcidos da história do pensamento político. Antes dos livros proibidos, antes das acusações de crueldade e antes do nome se tornar sinônimo de maldade, existiu apenas um homem atento demais para o seu tempo, observando o poder de perto, sentindo suas engrenagens esmagarem vidas comuns e tentando, desesperadamente, entender como o mundo realmente funcionava. Acomode-se, desacelere os pensamentos e aproveite o vídeo. Maquiavel nasceu em 1469, em Florença, uma cidade que, à primeira vista, parecia o coração luminoso do Renascimento, mas que por dentro pulsava como um campo de batalha permanente. Ruas estreitas, palácios imponentes e igrejas magníficas escondiam um clima constante de conspiração, medo e ambição. Florença não era apenas um berço de artistas e pensadores. Era, acima de tudo, um laboratório cruel de poder, onde famílias inteiras ascendiam e desapareciam em questão de dias. Foi nesse cenário instável, quase sufocante, que Maquiavel deu seus primeiros passos no mundo, respirando desde cedo um ar carregado de tensão política e incerteza. A família de Maquiavel não era rica, mas também não vivia na miséria. Seu pai era advogado, alguém que conhecia as leis, os documentos, os bastidores burocráticos do poder, mesmo sem realmente dominá-lo. Essa posição intermediária colocava Maquiavel numa situação peculiar, próximo o suficiente dos poderosos para observá-los, distante demais para confiar neles. Desde a infância, ele aprendeu uma lição silenciosa e profunda. O poder raramente pertence a quem parece mais virtuoso e quase nunca se mantém por meios justos. Em Florença, sobrevivia quem compreendia o jogo antes de tentar jogá-lo. Enquanto outras crianças cresciam ouvindo histórias de heróis, santos e cavaleiros, Maquiavel crescia cercado por relatos de traições, execuções públicas, mudanças bruscas de governo e alianças quebradas sem aviso. A cidade vivia sob a sombra dos Médici, uma família poderosa que controlava Florença, como se fosse uma extensão de sua própria vontade. Mas o domínio dos Médici não era estável. Golpes, exílios e retornos ao poder aconteciam como as estações do ano. Para Maquiavel, ainda jovem, isso criava uma percepção perturbadora. Nada era permanente, nenhuma ordem durava para sempre, e toda estabilidade era apenas uma ilusão temporária. A educação de Maquiavel foi profundamente humanista. Ele estudou latim, retórica, história e filosofia clássica, mergulhando nas obras de autores antigos que falavam de impérios, guerras e líderes implacáveis. Mas, diferente de muitos estudiosos de sua época, Maquiavel não via esses textos apenas como exercícios intelectuais. Para ele, aquelas palavras antigas eram manuais vivos, relatos sinceros da natureza humana quando colocada sob pressão extrema. Ele não admirava os grandes líderes do passado por sua moralidade, mas por sua eficácia. Desde cedo, Maquiavel começou a entender que a história não era escrita pelos bons, mas pelos que sabiam agir no momento certo. Florença, nesse período, estava longe de ser um lugar seguro. Revoltas populares explodiam, governos caíam e a fé religiosa se misturava perigosamente com a política. A figura de Savonarola, o frade que pregava contra a corrupção e prometia uma cidade purificada, marcou profundamente a juventude de Maquiavel. Ele viu multidões serem manipuladas pela promessa de moralidade absoluta e depois abandonarem o mesmo líder quando a realidade se mostrou mais dura do que os discursos. Essa experiência deixou uma cicatriz intelectual profunda. Maquiavel passou a desconfiar das palavras bonitas quando não vinham acompanhadas de força real.
Ainda jovem, Maquiavel começou a observar um padrão que o acompanharia por toda a vida. Os homens não agem como dizem agir. Governantes falam de justiça, mas agem por interesse. Líderes prometem estabilidade, mas alimentam o caos quando isso lhes convém. O povo clama por ordem, mas rapidamente se deixa levar pela paixão e pelo medo. Essas contradições não chocavam Maquiavel. Pelo contrário, despertavam nele uma curiosidade quase obsessiva. Ele não queria condenar o mundo como ele era, queria compreendê-lo. O ambiente em que Maquiavel cresceu moldou sua mente de forma implacável. Não havia espaço para ingenuidade. Cada mudança de governo em Florença era acompanhada por prisões, confissões forçadas e mortes silenciosas. O jovem Maquiavel aprendeu que sobreviver exigia algo mais do que virtude. Exigia leitura precisa das intenções humanas. Ele passou a observar não apenas o que as pessoas diziam, mas o que faziam quando estavam ameaçadas. Foi ali, muito antes de escrever qualquer livro, que Maquiavel começou a formar sua visão mais controversa. A ideia de que o poder obedece a leis próprias, diferentes da moral comum. Esse início de vida não foi marcado por glória, mas por preparação silenciosa. Maquiavel não nasceu para ser um herói admirado. Nasceu para ser um observador atento, alguém que enxergava o mundo sem o véu das ilusões. Florença foi sua primeira escola e a instabilidade política seu primeiro mestre. Cada traição que ele testemunhou, cada líder derrubado, cada promessa quebrada, tudo isso se acumulava em sua mente como peças de um quebra-cabeça sombrio. Sem perceber, Maquiavel já estava se tornando aquilo que o tornaria eterno. Um homem disposto a dizer verdades que poucos aceitariam ouvir. Quando a infância de Maquiavel ficou para trás, uma coisa já estava clara, mesmo que ele ainda não soubesse colocar em palavras. O mundo não era governado pela bondade, nem pela justiça divina, nem pela razão pura. Era governado por homens, e homens eram falhos, ambiciosos, contraditórios e, acima de tudo, previsíveis em sua busca por poder. Esse entendimento, nascido em meio ao caos de Florença, seria a semente de tudo o que viria depois. À medida que Maquiavel avançava da juventude para a vida adulta, Florença continuava a mudar de rosto com uma velocidade assustadora. Governos se alternavam, alianças eram formadas e desfeitas, e a sensação constante era a de que qualquer estabilidade podia ruir a qualquer instante. Diferente de muitos jovens de sua época, Maquiavel não sonhava com glória militar nem com riquezas fáceis. O que o atraía era algo mais silencioso e perigoso. Compreender como o poder realmente funcionava por trás dos discursos, das cerimônias públicas e das promessas feitas em nome do povo. Nesse período, Maquiavel começou a circular mais intensamente pelos espaços onde as decisões eram tomadas. Não como protagonista, mas como alguém atento, quase invisível, que observava cada gesto, cada palavra mal colocada, cada silêncio estratégico. Ele percebia que, em Florença, falar demais era um risco, mas ouvir com atenção podia ser uma arma. Aos poucos, Maquiavel foi entendendo que o poder não se manifestava apenas nas grandes decisões, mas também nos detalhes aparentemente insignificantes. Um atraso proposital, uma carta que nunca chegava, um sorriso oferecido no momento errado. A queda de Savonarola marcou profundamente essa fase da vida de Maquiavel. O frade, que havia dominado Florença com discursos inflamados e promessas de purificação moral, acabou abandonado pelo próprio povo que o havia exaltado. Maquiavel viu com clareza brutal como a fé coletiva podia se transformar rapidamente em ódio e indiferença. Essa experiência reforçou nele uma convicção incômoda. Governar apenas pela virtude ou pela moralidade era construir um castelo sobre areia. Sem força, sem controle real, até o líder mais admirado estava condenado.
Foi também nessa época que Maquiavel começou a desenvolver uma visão mais realista e menos idealizada da natureza humana. Ele percebeu que os homens raramente agem por princípios elevados, agem por medo, interesse e conveniência. A lealdade, em Florença, não era um valor fixo, mas uma moeda que mudava de dono conforme o vento político. Para Maquiavel, essa constatação não era motivo de desprezo pela humanidade, mas uma chave para entendê-la. Quem ignorasse essa realidade estava fadado a ser enganado ou destruído. Aos poucos, Maquiavel passou a compreender que o verdadeiro poder não estava apenas nas mãos de quem governava oficialmente, mas também daqueles que sabiam influenciar decisões nos bastidores. Conselheiros, diplomatas, escribas e mensageiros tinham um papel muito maior do que aparentavam. Uma palavra mal transmitida podia iniciar uma guerra. Uma informação escondida podia salvar uma cidade inteira. Maquiavel absorvia tudo isso como um aprendiz silencioso, construindo dentro de si um mapa mental do funcionamento do Estado. Quando a República Florentina se consolidou temporariamente após a expulsão dos Médici, Maquiavel encontrou uma oportunidade rara. Seu talento para análise, escrita e observação chamou atenção, e ele foi nomeado para cargos administrativos ligados à diplomacia. Ainda jovem, ele passou a lidar diretamente com questões de Estado, missões oficiais e negociações delicadas. Esse foi um ponto de virada decisivo. Maquiavel deixou de ser apenas um observador distante e passou a testemunhar o poder em ação, em sua forma mais crua e desprovida de idealismo. Nas viagens diplomáticas que realizou, Maquiavel teve contato com outros governantes, outras formas de governo e outras expressões de autoridade. Cada encontro era uma aula prática. Ele observava como diferentes líderes mantinham o controle, como lidavam com ameaças internas e externas e como usavam o medo, a generosidade ou a astúcia para garantir obediência. Maquiavel percebeu que não existia uma fórmula única para governar, mas havia padrões que se repetiam, e ignorá-los era um erro fatal. Essas experiências ampliaram drasticamente sua visão de mundo. Maquiavel começou a entender que a política não era um campo regido por regras morais universais, mas por circunstâncias. O que funcionava em uma cidade podia ser desastroso em outra. Um governante amado podia ser derrubado por parecer fraco, enquanto um governante temido podia manter a ordem por décadas. Essa relatividade do poder se tornou uma das ideias centrais que Maquiavel carregaria consigo pelo resto da vida. Ao mesmo tempo, ele começou a sentir o peso psicológico de viver tão próximo do perigo constante. Cada missão diplomática envolvia riscos reais, traições, mudanças repentinas de alianças e até a possibilidade de prisão ou morte. Maquiavel aprendeu a controlar suas emoções, a medir suas palavras e a esconder suas verdadeiras opiniões quando necessário. Essa capacidade de adaptação não o tornava falso, mas consciente. Ele sabia que no jogo do poder, a transparência total era um luxo que poucos podiam se dar. No fundo, essa fase da vida de Maquiavel foi marcada por uma transformação silenciosa. Ele deixou de ver o mundo como um espaço onde o bem e o mal estavam claramente separados. Em vez disso, passou a enxergar uma zona cinzenta, onde decisões difíceis precisavam ser tomadas para evitar consequências ainda piores. Essa compreensão não nasceu de teorias abstratas, mas da observação direta de cidades destruídas, líderes derrubados e povos inteiros pagando o preço das escolhas de poucos homens. Ao final desse período, Maquiavel já não era apenas um jovem florentino curioso. Ele havia se tornado alguém profundamente consciente das engrenagens invisíveis que moviam os estados. Cada experiência, cada missão e cada crise reforçavam a mesma lição cruel. O poder não perdoa a ingenuidade.
E aquele que deseja compreendê-lo precisa estar disposto a olhar para a realidade sem filtros, mesmo quando essa realidade é desconfortável, dura e profundamente humana. Quando Maquiavel passou a servir oficialmente a República Florentina, sua vida entrou definitivamente no centro do tabuleiro político. Já não se tratava apenas de observar o poder à distância ou de analisá-lo como um curioso atento. Agora, ele estava dentro do sistema, respirando o mesmo ar pesado das decisões que mudavam destinos inteiros. A República vivia um momento frágil, cercada por inimigos externos, ameaçada por disputas internas e constantemente pressionada pelas grandes potências europeias. Cada erro podia custar não apenas um governo, mas a própria sobrevivência de Florença como Estado independente. Maquiavel foi nomeado para funções ligadas à chancelaria e à diplomacia, um cargo que exigia inteligência, frieza e, acima de tudo, capacidade de adaptação. Ele passou a lidar com cartas secretas, relatórios confidenciais e negociações que nunca chegariam ao conhecimento do povo. Nesse ambiente, Maquiavel percebeu algo fundamental. A política real não acontece nos discursos públicos, mas nas salas fechadas, longe dos aplausos e das condenações morais. O que sustentava um governo não era a imagem que ele projetava, mas as decisões duras que tomava quando ninguém estava olhando. As missões diplomáticas levaram Maquiavel para fora de Florença, colocando-o frente a frente com alguns dos homens mais poderosos de sua época. Reis, príncipes, generais e líderes religiosos surgiam diante dele não como figuras idealizadas, mas como homens comuns, cheios de medo, vaidade e ambição. Maquiavel observava atentamente cada detalhe. A forma como falavam, como reagiam à pressão, como tratavam aliados e inimigos. Ele entendia que, nessas pequenas atitudes, estava a verdadeira essência do poder. Foi durante essas viagens que Maquiavel começou a desmontar, dentro de si, os mitos mais confortáveis sobre governar. Ele viu líderes elogiados como justos tomarem decisões cruéis para manter a ordem. Viu governantes considerados tiranos garantirem estabilidade, onde antes havia apenas caos. Essas contradições não o confundiam. Ao contrário, clareavam sua visão. Maquiavel passou a entender que a política não era um campo de virtudes, mas de consequências. Não importava tanto a intenção de um governante, mas o resultado de suas ações. Um dos aspectos que mais marcou Maquiavel nesse período foi o contato direto com a guerra. Mesmo sem empunhar uma espada, ele testemunhou os efeitos devastadores dos conflitos. Cidades arrasadas, populações famintas e líderes desesperados tentando salvar o que ainda restava de seu poder. Ele percebeu que a guerra não era apenas uma extensão da política, mas muitas vezes sua linguagem principal. Estados que não sabiam se defender estavam condenados a desaparecer, independentemente de quão justas fossem suas causas. Maquiavel passou a refletir profundamente sobre a fragilidade dos exércitos mercenários, tão comuns na Itália daquele tempo. Ele observou como soldados que lutavam apenas por dinheiro abandonavam batalhas decisivas ou traíam seus contratantes no momento mais crítico. Essa experiência plantou nele uma convicção que se tornaria central em seu pensamento. Um Estado que não controla suas próprias armas nunca está realmente seguro. A força, quando terceirizada, deixa de obedecer à vontade política e passa a seguir apenas o interesse próprio. Ao mesmo tempo, Maquiavel começou a desenvolver uma admiração cautelosa por líderes que conseguiam impor ordem em meio ao caos. Não por serem bons homens, mas por compreenderem a realidade dura do poder. Ele não romantizava esses governantes, mas reconhecia sua eficácia. Para Maquiavel, a sobrevivência de um Estado era um valor maior do que a pureza moral de seus líderes.
Essa ideia, silenciosamente formada durante suas missões, seria uma das mais controversas de sua obra futura. Dentro da própria Florença, Maquiavel também testemunhou a instabilidade constante da República. Facções rivais disputavam influência, antigos aliados se tornavam inimigos e decisões urgentes eram frequentemente atrasadas por debates intermináveis. Ele percebia que a liberdade republicana, tão exaltada nos discursos, podia se transformar em paralisia quando não havia liderança firme. Essa tensão entre liberdade e autoridade passou a ocupar cada vez mais seus pensamentos. Servir a República não foi apenas uma experiência profissional para Maquiavel, mas um processo de desgaste emocional. Ele carregava o peso de decisões que não podia discutir abertamente, guardava segredos que podiam custar vidas e vivia sob o risco constante de mudanças políticas repentinas. Um governo podia cair de um dia para o outro e, com ele, todos os que estavam associados às decisões anteriores. Maquiavel sabia disso e, ainda assim, continuava servindo, movido não por lealdade cega, mas por uma curiosidade profunda sobre os limites do poder humano. Nesse período, Maquiavel começou a escrever com mais intensidade, ainda que seus textos não fossem destinados ao público. Cartas, relatórios e análises políticas surgiam como uma forma de organizar seus pensamentos e registrar padrões que ele percebia se repetir. Ele escrevia não para justificar o mundo como ele era, mas para compreendê-lo sem ilusões. Cada palavra era moldada pela experiência direta, não por teorias abstratas ou ideais inalcançáveis. Ao final dessa fase, Maquiavel já havia perdido qualquer resquício de ingenuidade política. Ele entendia que a sobrevivência de um Estado dependia de escolhas difíceis, muitas vezes impopulares. Compreendia que o povo podia ser volátil, os aliados instáveis e os inimigos implacáveis. Mas, acima de tudo, havia aprendido que o poder respeita apenas quem entende suas regras e pune severamente aqueles que fingem que elas não existem. Servir à República foi, para Maquiavel, uma escola sem piedade. Ali, ele aprendeu que governar não é um ato de pureza, mas de responsabilidade brutal. Cada decisão carrega um custo e nem sempre há uma opção verdadeiramente justa. Essa consciência, construída lentamente entre viagens, negociações e crises, preparava Maquiavel para os acontecimentos que viriam a seguir, eventos que não apenas mudariam sua vida, mas o empurrariam para escrever as ideias que atravessariam séculos e continuariam a provocar desconforto até os dias de hoje. Em meio às missões diplomáticas que moldaram sua visão de mundo, houve um encontro que marcou Maquiavel de forma definitiva, quase como um choque silencioso entre teoria e realidade. Ao ser enviado pela República Florentina para observar e negociar com César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, Maquiavel se viu diante de um tipo de governante que parecia condensar em um único homem todas as forças e contradições do poder. César não era apenas um príncipe por título, era a personificação viva da ambição, da astúcia e da crueldade calculada. Para Maquiavel, aquele encontro não foi apenas político, foi revelador. César Borgia governava territórios instáveis, marcados por revoltas constantes, traições internas e alianças frágeis. Onde outros líderes hesitavam, ele agia. Onde outros buscavam aprovação moral, ele buscava resultados. Maquiavel observava cada movimento com atenção quase clínica, percebendo que César compreendia algo fundamental. O poder não se sustenta apenas pela força bruta, mas pela capacidade de controlar o medo, a esperança e a expectativa das pessoas. Ele punia com severidade quando necessário, mas também sabia quando oferecer recompensas estratégicas. Nada era feito por acaso. Maquiavel ficou profundamente impressionado com a forma como César lidava com seus inimigos.
Ele não os enfrentava sempre de maneira direta. Muitas vezes os atraía com promessas, apenas para neutralizá-los no momento mais conveniente. Essa habilidade de disfarçar intenções, de agir com paciência e precisão, despertou em Maquiavel uma mistura de admiração intelectual e inquietação moral. Não porque César fosse um homem bom, mas porque era eficaz. E no mundo real da política, eficácia significava sobrevivência. Ao acompanhar de perto as decisões de César Borgia, Maquiavel percebeu algo que se tornaria central em seu pensamento: a separação definitiva entre moral pessoal e ação política. César não se via preso a códigos morais tradicionais quando estes ameaçavam sua autoridade. Para ele, governar era garantir estabilidade, mesmo que isso exigisse medidas extremas. Maquiavel não celebrava essa postura, mas não podia ignorar seus resultados. Onde antes havia caos, César impunha ordem. Onde reinava a incerteza, surgia o controle. Esse contato direto com o poder em sua forma mais nua levou Maquiavel a refletir profundamente sobre a ideia de virtude. Não a virtude cristã associada à bondade e à humildade, mas uma virtude prática, ligada à capacidade de agir com decisão diante das circunstâncias. Para Maquiavel, César possuía essa virtude em grau elevado. Ele entendia o momento certo de agir, de esperar, de punir e de perdoar. Essa leitura precisa da realidade e fazia dele um governante temido, mas respeitado. No entanto, Maquiavel também percebeu os limites desse tipo de poder. A dependência excessiva da sorte, das alianças familiares e da proteção papal tornava César vulnerável. Quando seu pai morreu, a base de seu poder começou a ruir rapidamente. Maquiavel assistiu a essa queda com atenção quase dolorosa, entendendo que mesmo os líderes mais habilidosos estão sujeitos às forças imprevisíveis do destino. A fortuna, como ele passaria a chamar, podia elevar um homem ao topo e derrubá-lo com a mesma velocidade. Esse contraste entre ascensão e queda marcou profundamente Maquiavel. Ele viu em César Borgia tanto o modelo de governante eficaz quanto o exemplo de fragilidade do poder quando não está completamente consolidado. Essa ambiguidade não o afastou de suas conclusões. Ao contrário, as tornou mais complexas. Maquiavel passou a entender que governar bem não era apenas agir com dureza ou inteligência, mas saber preparar-se para o inesperado, reduzindo ao máximo a dependência da sorte. O encontro com César Borgia também reforçou em Maquiavel a importância do controle militar. César não confiava sua segurança a mercenários instáveis, buscava construir forças leais, ainda que por meios duros. Para Maquiavel, isso confirmava uma de suas maiores preocupações. Estados fracos militarmente estão sempre à mercê de forças externas. Sem armas próprias, nenhuma autoridade é realmente soberana. Essa ideia, amadurecida ao observar César, se tornaria um dos pilares de seu pensamento político. Em suas anotações e reflexões posteriores, Maquiavel não escondia o impacto que esse encontro teve sobre ele. César Borgia não era um herói, tampouco um vilão simples. Era um produto de seu tempo, moldado por um ambiente onde a sobrevivência política exigia decisões extremas. Maquiavel não defendia sua crueldade, mas compreendia sua lógica. E essa compreensão, mais do que qualquer julgamento moral, era o que tornava suas ideias tão perturbadoras para gerações futuras. Ao retornar dessas missões, Maquiavel já não era o mesmo homem. Ele havia visto de perto o que significava governar sem ilusões. O príncipe perfeito que ele observou não era perfeito no sentido moral, mas no sentido funcional. Um governante que entendia a natureza humana e agia de acordo com ela, não contra ela. Essa percepção seria decisiva anos mais tarde, quando Maquiavel, isolado e desacreditado,
colocaria no papel as ideias que nasceram ali, naquele encontro silencioso com o poder em sua forma mais crua. Esse capítulo da vida de Maquiavel marcou o ponto em que a teoria começou a tomar forma dentro da experiência. O poder deixou de ser apenas algo a ser analisado e passou a ser algo a ser explicado. E sem saber, Maquiavel estava se aproximando do momento em que sua própria queda o forçaria a transformar essas observações em palavras. Palavras que atravessariam séculos, provocando medo, fascínio e incompreensão até os dias de hoje. A queda de Maquiavel não foi repentina, mas quando aconteceu foi brutal. Florença, como sempre, mudou de rumo mais uma vez, e com essa mudança veio o retorno dos Médici ao poder. Aquilo que Maquiavel conhecia profundamente, a instabilidade política, a traição silenciosa e a vingança disfarçada de justiça, agora se voltava diretamente contra ele. Em poucos dias, tudo o que havia construído ao longo de anos de serviço à República simplesmente desapareceu. Cargos foram retirados, portas se fecharam, antigos aliados se calaram. O homem que havia servido o Estado com dedicação passou a ser visto como uma ameaça. Maquiavel foi acusado de conspiração contra os Médici, uma acusação comum em tempos de mudança política, usada mais para eliminar opositores do que para buscar a verdade. Não importava o quanto ele tivesse sido leal à República ou o quanto tivesse agido com prudência. Na lógica do poder, ele pertencia ao regime anterior, e isso era suficiente para condená-lo. Maquiavel foi preso, arrastado para longe da vida pública e lançado em um mundo de dor, silêncio e humilhação. A prisão marcou Maquiavel de forma profunda. Ele foi submetido à tortura, pendurado pelos braços, sentindo o próprio corpo se tornar um instrumento de punição política. Cada sessão não buscava apenas arrancar confissões, mas quebrar o espírito. Para Maquiavel, aquilo foi a confirmação mais cruel de tudo o que ele sempre observou. O poder não hesita em destruir aqueles que considera perigosos, mesmo quando não há provas reais. A justiça ali não era um ideal, era uma ferramenta. Durante esse período, Maquiavel experimentou algo que jamais havia sentido com tanta intensidade: a impotência absoluta. O homem que compreendia os mecanismos do poder agora estava completamente à mercê deles. Nenhuma habilidade diplomática, nenhuma leitura da natureza humana, nenhuma estratégia era capaz de salvá-lo. Ele era apenas um corpo preso, esperando uma decisão que poderia nunca vir. Esse contraste entre conhecimento e incapacidade de agir foi devastador. Quando finalmente foi libertado, Maquiavel não recuperou sua antiga posição. Ao contrário, foi oficialmente banido da vida política de Florença. Exilado para uma pequena propriedade rural, longe dos centros de decisão, ele se viu reduzido a uma existência simples e silenciosa. Para alguém que havia vivido no coração da política europeia, esse isolamento foi quase insuportável. Maquiavel descreveu esse período como uma morte em vida, um afastamento forçado daquilo que dava sentido à sua existência. No exílio, Maquiavel enfrentou não apenas a solidão física, mas um conflito interno profundo. Ele se perguntava se todo o seu esforço havia sido em vão, se toda a sua compreensão do poder servia apenas para torná-lo mais consciente da própria derrota. A amargura, a frustração e o ressentimento se misturavam com uma necessidade quase obsessiva de continuar pensando, analisando, compreendendo. Mesmo afastado, Maquiavel não conseguia abandonar a política. Ela continuava viva dentro dele. As noites no campo eram longas e silenciosas. Longe das intrigas de Florença, Maquiavel passou a revisitar mentalmente cada decisão, cada encontro e cada erro. Ele não se via como uma vítima inocente, mas também não aceitava a ideia de merecer aquele destino. Aos poucos, essa reflexão intensa começou a se transformar em algo diferente.
uma vontade de registrar tudo aquilo que havia aprendido. Não para justificar sua queda, mas para deixar um testemunho honesto de como o poder realmente funciona. Foi nesse isolamento forçado que Maquiavel começou a amadurecer as ideias que mais tarde chocariam o mundo. A dor da tortura, a humilhação da prisão e o vazio do exílio não o tornaram mais dócil, tornaram-no mais lúcido. Ele passou a entender que o poder não pune apenas erros reais, mas também incompetências perigosas. Saber demais, enxergar demais, pode ser uma ameaça tão grande quanto conspirar. O exílio também revelou a Maquiavel a fragilidade da memória política. Homens que haviam sido influentes eram rapidamente esquecidos. Nomes que antes causavam respeito, agora não significavam nada. Essa percepção reforçou nele a urgência de escrever. Se não pudesse agir politicamente, ao menos poderia falar. Se não pudesse governar, poderia explicar como se governa. Essa transição do homem de ação para o homem de pensamento foi dolorosa, mas inevitável. Maquiavel passou a dividir seus dias entre tarefas simples e longas horas de escrita e leitura. Durante o dia, lidava com a vida comum, à noite, mergulhava nos livros dos antigos e nas próprias reflexões. Ele dizia que, ao abrir esses livros, conversava com homens que já estavam mortos há séculos, mas que compreendiam o poder melhor do que muitos vivos. Nesses momentos, o exílio deixava de ser apenas punição e se tornava também um espaço de criação. A queda de Maquiavel não o destruiu completamente, mas o transformou. Aquilo que o poder lhe havia tirado, posição, influência, reconhecimento, ele tentava reconstruir em forma de pensamento. Cada palavra escrita carregava a dor de quem perdeu tudo, mas também a clareza de quem finalmente não precisava mais agradar a ninguém. Livre das amarras do cargo público, Maquiavel podia dizer o que antes apenas pensava. Esse período sombrio marcou o fim de uma fase e o início de outra ainda mais perigosa. Maquiavel estava afastado do poder, mas nunca esteve tão perto de desvendá-lo por completo. O homem havia sido derrotado. O pensador, porém, estava prestes a nascer. Isolado, ferido e esquecido pelo mundo político que um dia ajudou a mover, Maquiavel começou a escrever não por vaidade, mas por necessidade. A escrita surgiu como um último fio que o mantinha ligado à vida pública, uma tentativa quase desesperada de provar que ainda tinha algo a oferecer. Longe dos salões de Florença e afastado das decisões que moldavam a Itália, ele passou a transformar sua dor em palavras, sua queda em reflexão e sua experiência em teoria. Foi nesse estado de espírito, entre o ressentimento e a lucidez, que nasceu O Príncipe. Maquiavel não escreveu esse livro como um filósofo distante da realidade, nem como um moralista interessado em ensinar virtudes abstratas. Ele escreveu como alguém que havia visto o poder de perto, que havia sido usado por ele e depois esmagado sem piedade. Cada linha carregava a frustração de quem compreendia as regras do jogo, mas já não tinha permissão para jogar. O Príncipe não era apenas um tratado político, era um pedido silencioso para ser ouvido novamente. Ao colocar suas ideias no papel, Maquiavel rompeu com séculos de pensamento político tradicional. Em vez de descrever como os governantes deveriam ser, ele descreveu como eles realmente eram e como precisavam agir para sobreviver. Essa escolha foi consciente e arriscada. Ele sabia que seria acusado de cinismo, de crueldade e até de imoralidade. Ainda assim, decidiu seguir adiante. Para Maquiavel, mentir sobre a natureza do poder era um pecado maior do que escandalizar os leitores. No centro de O Príncipe estava uma ideia perturbadora. Um governante não pode se dar ao luxo de ser sempre bom. Em um mundo instável, cercado por inimigos internos e externos, agir com bondade irrestrita podia levar à ruína.
Maquiavel não celebrava a maldade, mas a tratava como uma ferramenta que, quando usada com precisão e necessidade, podia evitar um mal maior. Essa distinção sutil foi ignorada por muitos de seus críticos, mas era essencial para compreender seu pensamento. Maquiavel também falou abertamente sobre o medo e o amor. Questionou o que era mais eficaz para um governante: ser amado ou temido. Sua resposta não era simples nem absoluta, mas profundamente realista. Ele reconhecia que o amor é instável, baseado em gratidão e interesse, enquanto o medo, quando bem controlado, tende a ser mais duradouro. Ainda assim, alertava que o ódio era sempre perigoso. O governante eficaz, para Maquiavel, caminhava sobre uma linha fina entre respeito e temor. Outro ponto central do livro era a relação entre virtude e fortuna. Maquiavel acreditava que o destino exerce um papel importante na vida dos homens, mas não um papel absoluto. A fortuna podia oferecer oportunidades ou criar obstáculos, mas cabia ao governante ter virtude suficiente, no sentido prático da palavra, para agir quando o momento exigisse. Quem esperava demais, quem hesitava por medo de errar, acabava sendo engolido pelos acontecimentos. Ao escrever sobre exércitos, Maquiavel retomava uma de suas maiores obsessões. Ele condenava duramente o uso de mercenários e tropas auxiliares, apontando-os como uma das principais causas da fraqueza dos estados italianos. Para ele, um governante que não controla suas próprias forças armadas está sempre vulnerável. Essa não era uma teoria distante, mas uma conclusão tirada de anos de observação direta, de derrotas repetidas e de estados destruídos por confiar sua defesa a quem não tinha lealdade. Apesar de sua clareza brutal, o príncipe também revelava o estado emocional de Maquiavel. O livro era dedicado aos Médici, os mesmos homens responsáveis por sua queda. Esse gesto, muitas vezes interpretado como submissão ou oportunismo, escondia uma verdade mais complexa. Maquiavel desejava retornar à vida pública, mas também queria mostrar que compreendia o poder melhor do que qualquer outro. A dedicatória era, ao mesmo tempo, um pedido e um desafio silencioso. Enquanto escrevia, Maquiavel sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Suas ideias não se encaixavam confortavelmente nem na moral cristã, nem nos ideais humanistas mais idealizados. Ele estava propondo uma nova forma de olhar para a política, uma forma que separava claramente a ética pessoal da responsabilidade do governante. Para muitos, isso era inaceitável. Para Maquiavel, era inevitável. O mais trágico é que, ao terminar O Príncipe, Maquiavel não recebeu a resposta que esperava. O livro não lhe abriu imediatamente as portas do poder, não lhe devolveu cargos, nem prestígio, nem segurança. Pelo contrário, começou a circular de forma discreta, lido por poucos, comentado com cautela. Maquiavel permaneceu no exílio, consciente de que havia produzido algo poderoso, mas sem saber se aquilo algum dia seria reconhecido. Ainda assim, algo havia mudado irreversivelmente. Ao escrever O Príncipe, Maquiavel cristalizou em palavras tudo o que havia aprendido ao longo de uma vida marcada por ascensões e quedas. Ele transformou experiência em pensamento, dor em teoria, fracasso em legado. Mesmo sem perceber, estava criando uma obra que sobreviveria aos homens que o desprezaram e aos regimes que o silenciaram. Esse livro, nascido do desespero, não era um manual de crueldade, mas um espelho incômodo da realidade política. Um espelho que poucos tinham coragem de encarar. E ao colocá-lo diante do mundo, Maquiavel selou seu destino. Jamais seria esquecido, mas também jamais seria totalmente perdoado. Os anos finais da vida de Maquiavel foram marcados por um silêncio pesado, quase cruel, para alguém que havia passado tanto tempo no centro do poder. Depois de escrever O Príncipe,
Ele acreditou, ainda que por um breve momento, que suas palavras poderiam reconduzi-lo à vida pública. Mas a realidade foi dura. Os Médici continuaram a governar Florença sem demonstrar interesse real em devolver a Maquiavel um papel de destaque. Ele permaneceu à margem, observando de longe a política que tanto compreendia, mas da qual estava excluído. Esse afastamento não significou inatividade intelectual. Pelo contrário, Maquiavel continuou escrevendo intensamente, produzindo obras como Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde expôs sua admiração pela República Romana e aprofundou reflexões sobre liberdade, leis e instituições duradouras. Diferente de O Príncipe, essa obra revelava um Maquiavel mais complexo, menos associado à figura do conselheiro de tiranos e mais próximo de um pensador preocupado com a estabilidade de estados livres. Ainda assim, essas ideias raramente alcançavam o reconhecimento que ele desejava em vida. Enquanto escrevia, Maquiavel vivia uma contradição profunda. Ele acreditava que sua compreensão da política poderia servir ao bem comum, mas sabia que o mundo raramente recompensa quem fala verdades incômodas. Muitos o viam com desconfiança, outros com desprezo silencioso. Seu nome começava a carregar um peso estranho, respeito intelectual misturado a medo moral. Maquiavel percebia que estava se tornando um símbolo, mesmo antes de morrer. E símbolos raramente são compreendidos em sua totalidade. A saúde de Maquiavel começou a se deteriorar nesses anos. O desgaste físico da prisão e da tortura, somado ao peso psicológico do exílio e da rejeição, cobrava seu preço. Ainda assim, ele continuava escrevendo, debatendo e refletindo. Para Maquiavel, pensar era uma forma de resistir. Se não podia agir politicamente, ao menos podia compreender, registrar e explicar. Ele sabia que suas ideias talvez não encontrassem espaço em seu tempo, mas poderia encontrá-lo em outro. Maquiavel também se envolveu com o teatro e a literatura, escrevendo comédias e textos satíricos. Essas obras revelavam um lado menos conhecido de sua personalidade, irônico, crítico e profundamente humano. O riso, nesses textos, não era leve. Era ácido, quase melancólico. Era a forma que Maquiavel encontrava de lidar com um mundo que o havia descartado, mas que continuava a confirmar, dia após dia, tudo aquilo que ele havia escrito sobre poder, ambição e hipocrisia. Mesmo afastado, Maquiavel ainda era ocasionalmente consultado de maneira informal. Algumas figuras reconheciam seu talento e sua experiência, ainda que não tivessem coragem de associar publicamente seus nomes ao dele. Isso reforçava um sentimento ambíguo. Maquiavel era respeitado em segredo, mas rejeitado à luz do dia. Essa condição o acompanhou até o fim da vida, como uma sombra constante. Nos últimos anos, Maquiavel começou a aceitar uma verdade dolorosa. Talvez jamais fosse plenamente compreendido. Suas ideias não ofereciam conforto, não prometiam redenção moral, não alimentavam ilusões. Elas exigiam que os homens encarassem a política como ela é, não como gostariam que fosse. Essa exigência tornava sua obra necessária, mas também perigosa. Maquiavel sabia disso e, mesmo assim, não se arrependeu de ter escrito. Quando a morte se aproximou em 1527, Maquiavel não era um homem poderoso, nem rico, nem celebrado. Era um pensador isolado, marcado por derrotas pessoais e intelectuais, mas consciente do valor de suas ideias. Ele morreu poucos dias depois de Florença expulsar novamente os Médici. Um detalhe quase irônico, como se a cidade insistisse em mudar de rumo tarde demais para ele. Maquiavel partiu sem saber o impacto real que teria sobre o futuro. Após sua morte, suas obras começaram a ganhar vida própria. O príncipe passou a circular com mais força, despertando fascínio e repulsa. Seu nome foi associado à maldade, à manipulação e à frieza, muitas vezes de forma simplista e injusta.
Poucos perceberam que, por trás dessas ideias, havia um homem profundamente marcado pela instabilidade, pela perda e pela tentativa sincera de compreender o mundo sem mentiras. Os últimos anos de Maquiavel não foram grandiosos, mas foram coerentes com tudo o que ele havia vivido. Ele morreu como viveu, observando, refletindo e pagando o preço por enxergar além das aparências. Seu silêncio final não foi vazio, foi carregado de palavras que continuariam ecoando por séculos. Mesmo afastado do poder, Maquiavel conseguiu algo que poucos alcançam. Tornou-se impossível de ignorar. Esse período final não foi apenas o encerramento de uma vida, mas o início de um legado inquietante. Maquiavel não deixou respostas fáceis, nem soluções confortáveis. Deixou perguntas incômodas, ideias afiadas e um espelho no qual o poder, até hoje, reluta em se olhar. Poucos nomes na história carregam um destino tão pesado quanto o de Maquiavel. Após sua morte, aquilo que ele mais temia começou lentamente a se concretizar. Suas ideias passaram a circular desvinculadas de sua vida, de seu contexto e de suas intenções. O príncipe deixou de ser lido como um diagnóstico frio do poder e passou a ser interpretado como um manual do mal. O homem foi engolido pelo conceito. Maquiavel desapareceu e em seu lugar nasceu o maquiavelismo. Ao longo dos séculos seguintes, reis, imperadores, ditadores e estadistas leram Maquiavel às escondidas, muitas vezes negando publicamente qualquer influência. Seu nome tornou-se impronunciável nos discursos oficiais, mas indispensável nos bastidores. A ironia era cruel. Todos praticavam aquilo que Maquiavel descreveu, mas poucos tinham coragem de admitir. Assim, ele se transformou no bode expiatório perfeito da política, aquele a quem se atribui a crueldade que sempre existiu. A Igreja Católica foi uma das primeiras instituições a condená-lo formalmente. O príncipe entrou para o index de livros proibidos, acusado de corromper a moral cristã e justificar a tirania. No entanto, essa condenação apenas ampliou seu alcance. O livro passou a circular ainda mais, lido em segredo, comentado em sussurros, transmitido como um conhecimento perigoso. Maquiavel tornou-se proibido e, por isso mesmo, irresistível. Durante o Iluminismo, alguns pensadores tentaram resgatar sua imagem, enxergando nele não um defensor do mal, mas um observador radicalmente honesto da política. Outros, porém, reforçaram sua reputação sombria, usando seu nome como sinônimo de traição, manipulação e frieza absoluta. Aos poucos, maquiavélico deixou de se referir a um homem e passou a definir um comportamento. Poucos pensadores foram tão desumanizados quanto Maquiavel. O mais paradoxal é que, ao longo do tempo, muitos dos que o condenaram jamais o leram de fato. Julgaram Maquiavel por frases soltas, por ideias simplificadas, por caricaturas. Ignoraram seus discursos, suas cartas, suas comédias, seu amor pela República e sua obsessão pela estabilidade política. Ignoraram que Maquiavel não ensinava como ser cruel, mas explicava por que os cruéis vencem. Essa diferença sutil mudou tudo, e quase ninguém quis enxergá-la. No mundo moderno, o legado de Maquiavel tornou-se ainda mais evidente. Em democracias, ditaduras, corporações e guerras, suas ideias continuam a se manifestar. A lógica do medo, da propaganda, da manipulação das massas, do cálculo frio entre custo e benefício, tudo isso ecoa Maquiavel. Não porque os governantes o sigam conscientemente, mas porque ele descreveu mecanismos universais do poder humano. O mundo mudou, mas a natureza do poder não. Maquiavel também influenciou profundamente a ciência política moderna. Ele foi um dos primeiros a separar política de moral religiosa, analisando o Estado como um organismo autônomo, regido por leis próprias. Sem ele, dificilmente existiriam pensadores como Hobbes, Weber ou mesmo os realistas da política internacional.
Maquiavel inaugurou uma tradição intelectual que prefere a verdade incômoda à mentira reconfortante. Ainda assim, seu nome continua carregando um estigma quase mítico. Filmes, livros e discursos populares o retratam como um gênio do mal, um manipulador sem alma, um demônio de tinta e papel. Essa imagem persiste porque é confortável. É mais fácil culpar Maquiavel do que admitir que suas ideias funcionam porque descrevem algo real e profundo sobre o ser humano. Ele não criou o mal político, apenas o revelou. Talvez o verdadeiro legado de Maquiavel seja esse desconforto permanente. Ele não oferece redenção, não promete justiça automática, não acredita em governantes virtuosos por natureza. Ele obriga o leitor a aceitar que o poder é um território perigoso, onde boas intenções frequentemente levam ao desastre. Ler Maquiavel é perder a inocência política, e isso tem um preço alto demais para muitos. No fim, o nome de Maquiavel tornou-se imortal, não porque ele desejava isso, mas porque suas ideias sobreviveram a todas as tentativas de enterrá-las. Ele foi odiado, distorcido, mal interpretado, proibido e demonizado, e ainda assim venceu. Venceu não como político, nem como governante, mas como observador implacável da realidade. Um homem derrotado em vida, mas triunfante na história. Hoje, séculos depois, Maquiavel continua sussurrando verdades incômodas ao ouvido do poder. Seu nome permanece maldito, mas necessário. Porque enquanto houver ambição, medo, disputa e dominação, Maquiavel continuará vivo. Não como um vilão, mas como um espelho cruel, no qual a humanidade insiste em não se reconhecer. Por trás do nome que atravessou séculos carregado de medo, repulsa e fascínio, existiu um homem comum, frágil, contraditório e profundamente humano. Maquiavel não foi o monstro que a história popular construiu, nem o demônio intelectual que muitos preferiram imaginar. Ele foi, acima de tudo, um observador solitário, alguém que enxergou o mundo político como ele realmente era, e pagou um preço alto demais por ter tido coragem de descrevê-lo sem disfarces. Longe dos palácios e dos centros de poder, Maquiavel viveu grande parte de sua vida marcado pela frustração. Ele nunca governou um estado, nunca comandou um exército, nunca foi príncipe. Sua experiência vinha da observação, da diplomacia, das derrotas e das humilhações. Talvez por isso tenha compreendido tão bem o funcionamento do poder. Maquiavel sempre esteve próximo o suficiente para enxergar suas engrenagens, mas distante demais para ser protegido por elas. Em suas cartas pessoais, surge um homem completamente diferente daquele retratado pelo mito. Maquiavel ria, ironizava, fazia piadas obscenas, reclamava da pobreza, do isolamento e da falta de reconhecimento. À noite, vestia suas melhores roupas apenas para sentar-se sozinho e dialogar com os grandes autores do passado. Esse ritual silencioso revela algo essencial. Maquiavel não escrevia para dominar o mundo, mas para não desaparecer nele. Ele acreditava profundamente na inteligência humana, mas não na bondade automática das pessoas. Essa distinção foi mal interpretada ao longo do tempo. Maquiavel não desprezava a moral. Ele apenas se recusava a fingir que ela governava a política. Para ele, ignorar a realidade em nome de ideais era a forma mais segura de destruir um Estado. Seu pessimismo não era crueldade, era lucidez. O sofrimento pessoal moldou sua visão de mundo. A tortura, o exílio, a exclusão política e o esquecimento deixaram marcas profundas. Maquiavel escreveu O Príncipe não como um homem poderoso, mas como alguém que havia perdido tudo. Seu texto carrega a urgência de quem tenta provar que ainda é útil, que ainda compreende algo fundamental sobre o mundo. É um livro nascido da dor, não da ambição.
Mesmo assim, Maquiavel nunca abandonou completamente a esperança. Seus discursos sobre a primeira década de Tito Livio revelam um pensador que acreditava na força das repúblicas, na participação popular e na possibilidade de equilíbrio político. Essa face de Maquiavel raramente é lembrada. O mito preferiu apagar o republicano e eternizar apenas o estrategista frio. O homem por trás do mito também tinha medo. Medo de ser esquecido, medo de morrer irrelevante, medo de que suas ideias fossem mal compreendidas. Ironicamente, esse último medo se concretizou com força. Maquiavel tornou-se famoso, mas não da forma que imaginou. Seu nome sobreviveu, mas separado de sua complexidade, reduzido a um rótulo simples demais para um pensamento tão profundo. Ao observar Maquiavel de perto, fica claro que ele não celebrava a crueldade. Ele a temia. Ele entendia que o poder, quando mal administrado, gera caos, violência e colapso. Por isso defendia a ordem, ainda que dura. Para ele, o maior mal não era a severidade ocasional, mas a instabilidade constante. Essa visão nasce de alguém que viu cidades caírem, governos ruírem e vidas serem destruídas pelo idealismo ingênuo. Talvez o erro histórico tenha sido esperar de Maquiavel um filósofo moral, quando ele nunca se propôs a ser um. Ele foi um anatomista do poder, alguém que abriu o corpo da política e descreveu seus órgãos sem se preocupar com a aparência do corte. O choque que suas ideias causam não vem do que ele inventou, mas do que ele revelou. Compreender Maquiavel como homem é desmontar o mito sem apagá-lo. É aceitar que ele foi produto de seu tempo, de suas dores e de suas derrotas. Não um vilão, não um herói, mas um pensador que ousou dizer aquilo que muitos sabiam e poucos admitiam. Um homem que perdeu tudo, menos a clareza. No fim, talvez a maior injustiça da história tenha sido transformar Maquiavel em símbolo do mal político, quando ele foi, na verdade, uma de suas vítimas mais lúcidas. Entender Maquiavel é entender que o poder não corrompe apenas quem o possui, mas também quem o observa de perto demais, e ainda assim escolhe escrever. Após a morte de Maquiavel, o silêncio parecia definitivo. Ele partiu sem cargos, sem prestígio e sem imaginar que seu nome atravessaria os séculos como sinônimo de tudo aquilo que as pessoas mais temem na política. Não houve homenagens grandiosas, nem reconhecimento imediato. Apenas o esquecimento comum reservado aos homens que ousaram pensar além do conforto de seu tempo. Mas a história, lenta e implacável, ainda não havia terminado com ele. Poucos anos depois, suas obras começaram a circular com força inesperada. O Príncipe passou de mão em mão, lido em segredo, debatido em voz baixa, admirado e odiado na mesma intensidade. Reis, papas, generais e conspiradores encontraram nas palavras de Maquiavel algo perturbadoramente familiar. Ele não ensinava como o poder deveria ser. Ele explicava como o poder funcionava. E isso era perigoso. A Igreja foi uma das primeiras a reagir. Os escritos de Maquiavel foram colocados no índice de livros proibidos. Seu nome passou a ser associado ao mal, à heresia, à corrupção da alma. O maquiavelismo nasceu não como uma escola filosófica criada por ele, mas como um rótulo imposto por seus inimigos. Um atalho fácil para transformar análise em intenção, descrição em apologia. Durante séculos, Maquiavel foi citado mais do que lido. Seu pensamento foi simplificado, distorcido e usado como espantalho moral. Políticos cruéis foram chamados de maquiavélicos, mesmo quando jamais haviam aberto um de seus livros. A complexidade de sua obra foi esmagada por uma caricatura conveniente, a do homem que ensinava que os fins justificam os meios. Frase que ele, ironicamente, nunca escreveu. Mas enquanto o mito crescia, sua influência real se aprofundava. Filósofos modernos como Hobbes, Spinoza e Rousseau
dialogaram direta ou indiretamente com suas ideias. Cientistas políticos encontraram em Maquiavel o nascimento do pensamento político moderno, separado da teologia e da moral abstrata. Ele foi um dos primeiros a tratar a política como ela é, não como deveria ser segundo dogmas. Com o tempo, sua imagem começou a se transformar. Historiadores passaram a revisitar seus textos com mais cuidado, percebendo o pensador republicano escondido por trás da fama sombria. Descobriram que Maquiavel não defendia tiranos por admiração, mas por compreensão estratégica, que sua preocupação central era a estabilidade do Estado, não a glória pessoal dos governantes. Ainda assim, o nome Maquiavel nunca se libertou completamente da maldição. Talvez porque ele tenha tocado em uma ferida que a humanidade prefere não encarar: a distância entre moral e poder. Aceitar Maquiavel é aceitar que o mundo político raramente obedece aos valores que proclamamos em público. E essa verdade continua sendo desconfortável, mesmo séculos depois. Seu legado não está apenas nos livros, mas na forma como passamos a enxergar a política. Cada vez que alguém questiona a ingenuidade do idealismo puro, cada vez que se analisa o poder sem ilusões, Maquiavel está presente. Não como um guia moral, mas como um espelho incômodo, um lembrete de que a realidade não se curva facilmente às nossas esperanças. No fim, Maquiavel venceu o esquecimento, mas pagou com a própria reputação. Tornou-se imortal, porém incompreendido. Seu nome sobreviveu, mas separado do homem que foi. Talvez essa seja a ironia final de sua vida. Aquele que escreveu sobre o custo do poder acabou provando em si mesmo o preço de dizer a verdade. E assim, Maquiavel permanece. Não como um vilão definitivo, nem como um sábio absoluto, mas como uma pergunta aberta atravessando os séculos. Até onde estamos dispostos a encarar o mundo como ele é? Enquanto essa pergunta existir, o nome de Maquiavel continuará vivo, maldito, discutido e eternamente necessário. Obrigado por ter chegado até aqui e boa noite.